Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus, e que essa paz comande o nosso coração e a nossa mente, que é uma paz que excede a todo entendimento humano. Com muita alegria nós estamos começando esse nosso devocional de quinta-feira, dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, e com muita alegria nós vamos começar esse devocional e clamando para que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, venha dar para a gente um excelente dia, um excelente devocional, que nós possamos nos alimentar da sua palavra. Então quero te convidar a esta hora nós fazemos a nossa oração inicial. É nesse momento que nós vamos chamar a presença doce do Espírito Santo de Deus, para que Ele dê continuidade a tudo aquilo que for dito, for feito aqui nesse devocional do dia 12, esse feriadão, né? Do dia 12 de outubro. Então quero te convidar a curvar sua cabeça para nós fazermos esta oração inicial. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor Jesus. E nesta manhã, nós te pedimos, vem ser com as nossas vidas, porque nós estamos diante de ti para te agradecer e te louvar, mas também clamar o perdão dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós fizemos e entristecemos a ti. Nós queremos o teu perdão, Senhor. Muitos estão fazendo à tarde e à noite, mas não importa o horário, Senhor, porque o que importa é a tua presença em nós. Senhor, te agradecemos também pelo fôlego de vida, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de agradecer o teu santo nome, de engrandecer, Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos também porque o Senhor nos adotou como filhos, e nós temos a esperança, Senhor, que um dia encontraremos contigo na glória. Essa é a certeza da nossa salvação, e por isso te pedimos, ó Pai, recebe o louvor, a nossa vida em adoração a ti, hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos assistir agora o nosso clipe musical, então que você possa se alegrar aí na sua casa e o Senhor trazer essa paz e essa alegria ao teu coração. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe
existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Hebreus capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Romanos no capítulo 1, no versículo 17. O justo vive pela fé. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. Glória a Deus, está aí, né, o nosso pastor amado, pastor Wesley Marques, filho do pastor Vanderlei de Medeiros Marques, pastor auxiliar aqui da nossa igreja. Glória a Deus, né, que talento, que preciosidade é esse jovem pastor nas mãos do Senhor. Sou muito edificado também pela vida do pastor Wesley Marques. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. Lembrando que esta semana nós estamos conversando sobre essa temática, um Deus violento. É isso mesmo, um Deus violento. E a palavra que tem norteado a nossa semana é o primeiro livro do profeta, né? Profeta Samuel 15, do versículo 3. Samuel, 1 Samuel 15, 3. Vocês podem até falando, né? Mas o profeta Samuel não está ali no escopo ali dos profetas de Israel. Mas eu falo, né? O profeta Samuel, porque foi um profeta, um sacerdote, um homem assim que o Senhor usou muito, mas muito mesmo na sua época. E hoje nós estamos lendo aí o livro do profeta Samuel. E no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, aqui também vai falar sobre os amalequitas, né, que Saul tinha que exterminar, mas Saul foi desobediente, né? Então, quando as pessoas desobedecem à lei de Deus, à voz de Deus, geram muitas consequências. Então, se você for dar continuidade na leitura e depois os livros que vêm pela frente, você vai ver ali, né, por que o Senhor estava falando para eliminar este povo, e depois trouxe um grande prejuízo para o povo de Deus, né, aqueles amalequitas que fugiram, tá certo? Mas hoje nós vamos ler a palavra que está na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 21, capítulo 5, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o pastor Joel deixa pra gente uma aplicação, uma palavra reflexiva, e ele escreve assim: não era possível que Deus desse as costas para o nosso pecado, que estava causando danos ao seu universo. Como Deus enfrentou isso? É uma pergunta, né? Como Deus enfrentou isso? Ele transferiu este infinito débito para um substituto. E quem é esse substituto? O nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo se colocou no lugar dos pecadores. O insuportável peso de nossas culpas lhe foi imputado, e Ele afundou sobre o peso do
pecado. Meus amados irmãos, é algo muito sério que eu preciso conversar com vocês mais uma vez. Essa semana, nós estamos falando sobre essa questão do pecado, e hoje não vai ser diferente. Então, é uma semana reflexiva para sabermos que nós somos pecadores e que todos os dias, nós devemos clamar o perdão do Senhor e agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela salvação que Ele nos deu. Então é o seguinte, existia uma dívida enorme, que segundo após segundo aumentava lá no céu, e alguém precisava pagar essa dívida. Meus amados irmãos, o pecado ecoava por todo o universo. O pecado da terra, daqui que se fazia aqui nessa terra, ecoava por todo o universo e causava um impacto negativo em toda a criação de Deus. Eu posso imaginar, não posso afirmar com clareza, porque sempre falo, eu não sou onisciente é o Senhor, o nosso Deus, mas eu posso imaginar os anjos adorando o Senhor, santos como são, e muitas vezes o Senhor enviava os seus anjos nessa terra pecaminosa, nessa terra afundada pelo pecado, para intervir. Então toda a criação estava impactada com o pecado que se fazia aqui nessa terra. Olha só, Paulinho, e o mais interessante foi sobre quem caiu a culpa. E essa culpa, ela cai sobre aquele que não tinha pecado algum, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu também posso imaginar todo o universo parado, toda a criação de Deus perplexa, esperando um desfecho daquela situação. Penso também que como tem uma festa nos céus, porque a palavra relata, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, ali os anjos fazem festa, o universo faz festa quando um pecador se arrepende. Agora eu começo a imaginar a grande dor dos seres celestiais, sentindo ver Jesus se esvaziar de toda a sua glória, para cumprir um plano para toda a humanidade. Que plano era esse? Morrer pelos nossos pecados, morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. E tem muita gente, infelizmente, que se acha boa demais. Ainda mais quando nós vamos pregar o Evangelho a algumas pessoas, não são todas, e também não são a maioria, gente, mas algumas pessoas, elas falam, não, mas espera aí, acho que você precisava sim entregar sua vida para Jesus, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço aquilo que os pecadores fazem por aí. Essa pessoa que precisa mais do Senhor, porque ela se acha autossuficiente, e aí ela fecha as portas do seu coração, não deixando que a salvação do Senhor Jesus Cristo entre em seu coração. E aí, voltando ali para aquela situação, o Senhor se esvaziando de toda a sua glória, desce na terra. Ele desce na terra, e ali ele vai cumprir um plano. Quando o Senhor, ele tira Adão e Eva ali do paraíso, ele já fez essa promessa. Então nós podemos ver que Jesus se esvazia da sua glória ainda na eternidade. Ele só estava esperando o momento certo. E olha só, algo inusitado.
acontece ali na eternidade. Ângela, você pode colocar Filipenses 2, 7 e 8 para nós, por favor? A carta de Paulo aos Filipenses. Paulo relata sobre o Senhor Jesus, ele fala assim, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. É Deus, aquele que é para ser servido, agora ele está assumindo a forma de servo. E eu continuo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Por que Paulo, glória a Deus, tinha esquecido do 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Existem linhas ideológicas que falam que Jesus não morreu crucificado. Existem os relatos, tanto relatos bíblicos como relatos históricos. Então, os livros históricos que passou nessa época do nosso Senhor Jesus Cristo vão relatar de um homem. Até mesmo pessoas que não conheciam Jesus, eles falam, olha, um certo galileu chamado Jesus foi morto. Estou falando do trecho do livro de Flávio Joséfo. Então, para mostrar que Jesus, ele veio ao mundo, ele se esvaziou de sua glória. Ele veio ao mundo como homem, porque senão, esse sacrifício não seria aceito. Não seria aceito. Portanto, não existe mais ninguém e nunca existirá alguém que se compare ao nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, ele se esvazia da sua glória. Imagina o filho pedindo para o pai, pai, tira de mim toda a glória, tira de mim, porque eu preciso descer até a terra, sim, aquela terra pecaminosa. Eu preciso escolher discípulos. Eu preciso começar essa grande obra, a obra da salvação. E ali, o Senhor desce. Eu posso imaginar também, Ângela, por que eles fizeram tudo isso com Jesus? Eu posso imaginar. Sabe o que eu imagino, Ângela? O seguinte. Imagino, né, na mente ali daqueles homens, sendo direcionados por Satanás. Bata mesmo. Bata, para ver se ele volta atrás. E Jesus continuou. Agora vamos no chicote. Jesus continuou a sua obra. Agora vamos colocar a coroa de espinhos, porque essa dói. Eu quero ver se ele vai continuar. E ele continuou. Até que uma parte ali da cruz, porque a cruz era muito pesada, imagino que só aquela viga, né, que pendurava ali as mãos, já era um peso enorme. E Jesus carregou aquela cruz, sim. No meio do caminho, Jesus deu uma titubeada. Tentaram colocar até Simão, o Cirineu, para ajudar Jesus, mas ele não conseguiu. E olha que ele não tinha apanhado a noite toda. Ele estava chegando ali e ele não conseguiu carregar aquela cruz. Por isso que soltaram Barrabás. O povo escolheu ali Barrabás. Sim. Mas Jesus, ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás. Até que foi até a cruz, crucificado. Todo o sangue do corpo de Cristo saiu. E ali foi comprovado por um soldado que transpassou o corpo de Jesus. Saiu um pouquinho de sangue. Imagina as últimas gotas. E dali começou a sair água. Mas Jesus permaneceu
até o fim. Satanás não conseguiu impedir o plano de Jesus. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive eternamente, santo como sempre. Ele passou por essa terra, sim, mas não se contaminou com o pecado que aqui impera. E nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós seguimos as pisaduras do nosso Senhor, e nele nós somos sarados, nele nós somos curados, a nossa mente é curada, nós possamos passar, sim, em santidade nessa terra, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E ainda tem muito mais para o Senhor falar nessa semana com a gente. Então, ninguém é bom demais. Na verdade, só existe um bom, aquele que morreu por nós. O restante, temos que reconhecer as nossas falhas. Temos que tirar toda a altivez do nosso coração, todo orgulho, e clamar a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Que o Espírito Santo continue falando poderosamente aos nossos corações. Eu vou ficar por aqui porque eu preciso ainda orar, para as nossas crianças. E hoje, na oração do dia, eu quero te convidar a orar, porque hoje é o dia de orar pelas crianças e em combate contra a idolatria. Quantas crianças vivendo nessa tradicional religião que se pratica aqui na nossa nação, aonde se adora santos, aonde se adora pedras, aonde se adora animais, animais também, gente, Então nós vamos orar pelas nossas crianças que estão sendo influenciadas nessa cultura maligna. Então quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os teus olhos, para nós fazermos a oração do dia. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Tu és digno de toda a honra, digno de toda a glória, de todo o louvor. E nesta hora, Senhor, desejamos orar pelas nossas crianças. E eu peço a Ti, Senhor Deus, vem nos ajudar, porque o inimigo vem com grande fúria contra as nossas crianças, Senhor. E nós clamamos, Pai, para que essa cultura demoníaca, essa cultura de idolatria caia por terra, Senhor. E muitas crianças sejam resgatadas, assim como, Senhor, na minha infância eu também vivia debaixo da idolatria, mas sempre o Senhor enviava um servo Teu para falar do Teu amor em minha vida, e hoje cá estou, Senhor, cumprindo a Tua obra que o Senhor confiou em nossas mãos, para lutar em combate à idolatria, tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus. E nós oramos também por esta nação que hoje se comemora, boa parte desta nação está comemorando o dia de uma imagem que foi levantada nesta nação. Mas nós não vivemos de imagens, nós vivemos pela fé. E que em nome de Jesus, muitas pessoas que hoje estão presas na idolatria, que os teus olhos sejam abertos e eles comecem a ver o grande mal que isso tem causado para a sua vida, para a sua família e para a eternidade. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, preserva as nossas casas no Teu amor, na santidade do Espírito Santo de Deus. Continua trabalhando, ó Pai, no meio da Tua igreja. Eu oro pelo anjo da igreja, o pastor Joel Estevanato, o anjo da igreja aqui no Mandaqui, toda a sua casa, toda a sua família. Abençoa esta igreja, o ministério eclesiástico, cada servo Teu que o Senhor tem levantado nesta igreja para fazer a Tua obra, Pai, as suas esposas, filhos, que o Senhor continue abençoando. Abençoa também a cada obreiro, cada um, Senhor,
Pai, que seja derramado a porção sobre essas vidas, a prosperidade, a força, a longevidade. Oh Senhor Deus, que em todo tempo nós possamos provar e experimentar do Teu amor, Pai. E desde já quero Te agradecer e Te louvar pelo bem que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós oramos pela paz em Israel, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Aos recadinhos de hoje. Hoje continua a leitura bíblica. Eu disse para vocês que o Antigo Testamento estava ficando para trás. Hoje já começa o Novo Testamento na nossa leitura bíblica, porque hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o capítulo 1 ao capítulo 3, Mateus, capítulo 1 ao capítulo 3. E hoje também o nosso culto de intimidade com Deus. Nosso culto de intimidade com Deus. Hoje nós vamos ter aqui o nosso pastor que atua ali na Jordânia. Eu posso falar o nome do pastor? Posso falar? Então tá, é o nosso pastor Homero Aziz, ele, a sua casa, a sua família, ali fazendo um trabalho tão maravilhoso, você precisa conhecer esse trabalho, tá? E depois você entra nas redes sociais e procura saber aquilo que está sendo feito ali também no Oriente Médio, tá certo? Então é hoje o culto de intimidade com Deus, você não pode perder, em alusão também à nossa semana missionária, né? Porque essa semana começa o 21º Simpósio de Missões, e amanhã, né? Na verdade, assim, a gente já começa hoje, né? Mas oficialmente amanhã, dia 13, tá? Aí vai até o dia 15, né? O domingo pela manhã, tá certo? Então sexta-feira, amanhã, o culto é livre, e domingo pela manhã também é um culto livre, tá certo? Só o sábado que careceu ali das inscrições para nós participarmos ali de tudo aquilo que está sendo feito, né? Ali no campo missionário, né? No campo transcultural. Passado todos os recadinhos, já foram, né? Todos os recadinhos, glória a Deus. Deixa eu só lembrar agora o que eu tenho que fazer. É se despedir do povo, né? Mas olha, gente, amanhã, tá? Talvez eu volte, tá? Talvez eu volte amanhã, na sexta-feira. Talvez eu volte, né? Porque já começa o simpósio, então a gente, né? Hoje é feriado, hoje eu tô descansando um pouquinho, né? Então na sexta-feira, se Deus quiser, eu volto aqui pra gente fazer o nosso devocional. E não se esqueça também que sábado, né? Nós temos também o material, o devocional gravado ali pra você, entendeu? Com muito amor, muito carinho, tá? E eu também fico interagindo, tá? E sábado também, bem na manhã cedinho, nós estaremos aqui, né, no Simpósio de Missões. Meus amados irmãos, curve a sua cabeça, feche os teus olhos, que você vai receber a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora que une todos os crentes na face da terra, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para sempre. E a igreja diz amém. Continue contando com a Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, que o nosso compromisso é amar a Deus, pessoas e servir. E eu deixo com vocês um forte abraço da família Mandaqui e também os beijos, 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 e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Aleluia! Batendo palma, glorificando. Todo caminho do homem parece ser reto, parece perfeito, somente aos seus olhos. Mas
encontrar em sua vida o fim deste caminho, uma direção. Só o Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor, só o Senhor é Deus. Só Ele pode mudar a razão da sua